Muita paz e muita luz. Seja bem-vindo. Outro dia falando, que curso é esse que você está dando? Geralmente quando eu pego um livro, né, no caso que estamos usando as 100 mensagens mais importantes de Jesus, da editora Pensamento do autor Franz Alt. Que curso você está dando dessa vez? Que hora é sobre o livro do Rubens, hora é sobre o livro de não sei quem? Não é bem um curso, nós estamos chamando essa playlist de O Evangelho segundo a Umbanda. Nós estamos citando alguns trechos aqui do Evangelho, citações bíblicas, à luz do que os nossos guias trazem e de estudos feitos por nós, respeitando a bagagem de cada um. Nós temos um grupo também que, além de ser um grupo prático, é um grupo de estudo, que nós nos debruçamos sobre as coisas sagradas para aprendermos com elas. Bom, eu sempre começo esse tipo de vídeo respondendo algumas questões que me mandam ao longo da semana. Longe de ser dono da verdade, tá? Eu trago um parecer dos estudos que fiz, tanto na teosofia como na teologia, como ensinamentos dos nossos irmãos espirituais e também na troca de experiências com pessoas de diversas religiões, que eu levo esses temas para serem discutidos com outras pessoas de outros segmentos, inclusive protestantes evangélicos, na qual eu tenho muitos amigos que são desse segmento, e aqueles que me respeitam, por isso são meus amigos. Eu não vejo problema nenhum de compartilhar temas, embora eles tenham uma visão bem diferente. Sempre tem algo de bastante importante para a gente trazer quando se trata de algo em comum. Bom, um questionamento que fizeram, né? Se existe a danação, a condenação eterna. Se você pegar alguns trechos bíblicos, está dizendo assim: o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Anjos no sentido de mensageiros. E é uma confusão muito grande entre diabo, Satanás, e eu já falei isso em alguns vídeos. Posso voltar aqui rapidamente. Quando todo mundo tem um lado sombra. E esse seu lado sombra, todos nós temos o nosso lado luz, nosso lado sombra, nosso lado neutro também. E esse lado sombra, que não quer dizer que é trevas, não quer dizer que é do mal, ele faz com que haja uma contradição naquilo que falamos, naquilo que escrevemos, naquilo que fazemos e até no que deixamos de fazer. Ou deixamos de escrever, deixamos de falar. Essa contradição é necessária, porque ela precisa ser superada para dar origem à síntese, que é o componente, a conclusão daquilo que atravessamos. Então você tem lá um desafio, esse desafio, digamos que seja a tese, a vida te traz esse desafio, e você vai tentar fazer uma antítese, você vai tentar superar esse desafio. E esse desafio, essa antítese, precisa ser concluída, porque senão você para ali no meio do caminho num eterno conflito. Isso não é bom. Aquelas pessoas muito conflituosas, problemáticas, que não saem dos problemas, e quando algum problema é solucionado, ela volta com mais 2 ou 3 problemas, essa pessoa ela está presa na antítese, ela está presa nas próprias sombras dela. Tem jeito? Tem. Ela precisa concluir o processo de antítese, de síntese. Então ela tem que receber a tese, ela tem que receber o desafio, desafiar o desafio, propor algo contrário àquilo, que solucione ou remedie, para que venha a síntese, para que venha a conclusão, o desfecho, e aguarda-se que no final daquela problemática toda, a pessoa tenha aprendido alguma lição, pelo menos. Mas para se aprender uma lição diante de uma provação, de um problema, há que se permitir. Se você não se permite, não tem como. Não aprenderá nada e o problema vai voltar e voltar e voltar. Então, como nós temos o nosso lado sombra, por exemplo, vamos supor que você faça uma reeducação alimentar, uma dieta. Você quer perder aí 15 quilos em um ano. Um belo dia você vai na casa de uma pessoa e tem lá um monte de guloseimas e a pessoa fala: come só um pedacinho, bobo ou boba.
E você fala, não, porque eu estou fazendo reeducação alimentar, eu preciso de um tempo para voltar a degustar essas coisas. Ah, mas não te apetece? Apetece, porém, não é o momento. Você fica com aquilo na cabeça. E aquela vozinha lá dentro da cabeça, está lá na sua sombra, a antítese. Veja, acabaram de te propor um desafio. Vem a antítese e diz assim, olha, você tem que terminar bem essa história. Você tem que dar um desfecho para essa história. Um dia isso vai acabar. Você vai ficar fazendo reeducação alimentar e dieta até quando? E outra, você merece. Você fez exercício físico, você se privou, você controlou a boca, você reviu sua alimentação. Um pedacinho de um pudim desse aí não vai fazer mal. Que é isso, você merece. A pessoa vai e fala, pensando bem, vou aceitar um pouquinho. E quando vê, comeu 5, 6 pedaços. Para quem não ia comer nenhum. Isso é Satã. Essa contradição que existe dentro da sombra de cada um. Então todo mundo traz um Satã dentro de si. Não tem problema nenhum em trazer. Tá? Contanto que você faça um desfecho, que você tire um aprendizado disso aí. Por mais que aquilo lhe traga frustração ou tristeza, você tem que aprender alguma coisa com isso. Você tem que entender que alguma coisa, algum karma foi queimado com isso. Você tem que entender que a vida está te convidando para algo maior, apesar muitas vezes da derrota que isso lhe traz. E aí você procurar, né, se perdoar, se compreender e se ajudar. Quando não conseguir ajudar-se, procure ajuda, tenha a humildade de procurar. Já Satanás é todo espírito que vive o tempo inteiro vigiando e observando e catalogando os problemas e as fraquezas que cada um traz e pega a pessoa exatamente por esses pontos fracos. Tá? Satanás é uma legião e ele vai, essa legião composta por muitos espíritos que estão por aí, nós poderíamos chamá-los também de quiumbas, é um termo genérico, é um tipo de quiumba, nem todo quiumba é satânico, mas é um tipo de quiumba que ataca geralmente pelo psicológico. Eles não estão muito preocupados com... Não estão muito preocupados, por exemplo, você fazer uma invocação e chamá-los e dar uma oferenda. Não, eles estão por aí para atacar gratuitamente a humanidade. Não necessariamente, claro, você vai encontrar quiumba que ele tem uma técnica satânica de despertar o lado opositor da pessoa. São espíritos capazes de penetrar até as mentes mais fortes. Entendeu? Até as mentes mais fortes. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não foi tentado por nenhum espírito. Nesse sentido, assim, um satanás, um diabo, não. As próprias forças satânicas. Quando ele voltou para a matéria, ele já voltou sabendo que essas forças contraditórias iriam atacá-lo de dentro para fora. Aí sim, se ele cedesse aos seus impulsos satânicos que todo mundo traz, ou seja, seus impulsos opositores internos, aí sim, esses espíritos que estão de prontidão para pegar a pessoa pelo lado fraco, eles vêm e pimba, pega a pessoa e começa a usar ela como uma marionete. Primeiro fascinando, né? O primeiro estágio da obsessão, fascinação. Depois vão aumentando o grau dessa fascinação até chegar na subjugação plena. É triste. É triste. Então, os seres satânicos são esses seres que se aproveitam e penetram nas sombras interiores de cada um. Nem sempre são pagos para fazer isso. Eles estão por aí, só esperando o momento. Por isso, sempre se fala, orai e vigiai, que essas forças satânicas vão pegar a partir daí. Já as forças diabólicas, o diabo já é uma legião de espíritos que tem por objetivo tirar o máximo possível do que puder das pessoas, matar e destruir. O foco, o lema dos seres diabólicos, quem já teve oportunidade, os guardiães falam que eles usam uma bandeira com alguns desenhos e nessa bandeira tem um triângulo dentro, e o triângulo não é um símbolo bom nem mal, tá? Ele é um símbolo neutro, você usa conforme as suas intenções.
E tem no triângulo, cada ponta do triângulo está escrito exatamente o lema: roubar, matar e destruir, cada uma das pontas do triângulo. Então, esses seres que fazem parte de uma legião diabólica, o objetivo deles é roubar, matar e destruir. Tá? Então, também não existe um ser chamado diabo, tá? É uma legião muito grande. E estão na Terra há muitos e muitos milênios. Tá? Vieram expulsos de planetas, no qual lá não foram aceitos, e vieram para a Terra. Foram mandados para cá, degradados na época. E alguns já foram banidos. E aí diz nas escrituras que o inferno foi criado para esses seres. Mas quando diz o inferno, não é um lugar assim de fogo e tal. Foi criado uma dimensão para que eles ali vivessem, inclusive, sem atormentar ninguém. Porém, eles aprenderam como sair e entrar dessa dimensão. Exatamente por conta das próprias inclinações e fraquezas humanas, permitirem com que uma quantidade de espíritos dessa estirpe acompanhasse parte da humanidade. E se tem uma força energética que se assemelha a de seres que estão naquele mesmo planeta, só que encapsulados numa outra dimensão. Por afinidade, consegue-se atrair esses seres a ponto de eles passarem da dimensão que estão para essa. Um ser desses tem um poder psíquico extremamente forte. Se você consegue fazer com que ele se permeabilize e passe da dimensão que ele está para a sua, esse ser aprende o caminho, o método de passar. Se ele aprendeu a passar, ele aprende a voltar. E aí é só questão de tempo. Esses seres não ficarem contidos dentro daquela dimensão que foi criada para eles. Então, tem que tomar muito cuidado, sair por aí fazendo confusão e confundindo alhos com bugalhos. No capítulo 19 aqui desse livro, que diz assim: todos ficaram espantados. Nós vamos ler um trecho de Mateus, capítulo 7, versículo 28 ao 29, na retroversão do aramaico. Tá? A retroversão aqui pegou-se o texto em uma determinada língua, traduziu-se para o aramaico e depois comparou com o texto original em aramaico para ver o que podia extrair desse texto. E a partir desse exercício é possível fazer um estudo e ver onde está o elo perdido entre as escrituras originais e aquilo que foi decantado ao longo das traduções, séculos, etc. Bom, o autor ele se volta mais ao aramaico. Então aqui nesse texto, em aramaico, nós podemos analisar da seguinte forma: todos ficaram espantados, alguns perguntaram: o que é isso? Uma nova doutrina. Outros diziam: ele tem plenos poderes, ele comanda os demônios e eles lhe obedecem. Olha só os comentários. Porque na medida que diz ele comanda os demônios e eles obedecem, isso na cabeça de alguém que não gosta da outra pessoa é um prato cheio para iniciar uma sucessão de ataques infundados. Porque por mais que a pessoa seja boa, vai dizer: olha lá, ó, cura, liberta e prega em nome dos demônios. Se bem que até o termo demônios, que em grego quer dizer daimon, ou gênio sábio, ele não deve ser levado ao pé da letra, segundo algumas tradições religiosas que dizem que os demônios são seres do mal, porque um gênio sábio tanto tem um gênio sábio do lado bom quanto do lado ruim da coisa. Então, se chamar uma pessoa de demônio ou um espírito de demônio, teria que ser muito bem... Lembra aquele programa não lembro se era do professor Raimundo, que tinha um sujeito cabelinho lambido que falava: é que eu gosto das coisas nos mínimos detalhes. O certo seria chegar e explicar nos mínimos detalhes. Você está chamando aquele espírito de demônio, mas que tipo de demônio? Porque demônio vem do daimon, grego, daimon, gênio sábio. Que tipo de gênio sábio?
Você está. Então, aquela pessoa que ela é muito emotiva, que ela gosta de fazer pregações avivadas, geralmente detonando com a imagem de alguma coisa que ela não gosta, ela não vai aceitar esse debate. Ela vai se sentir aviltada, né? E não vai dar atenção porque ela é uma pessoa que teme o debate. Por que ela teme o debate? Porque as ideias dela não são sólidas o suficiente para que ela mesma acredite no que ela ensina, no que ela prega. Então não vai aceitar conversar com você sobre esses termos. Veja bem, uma nova doutrina, que eu estou lendo que o autor escreveu de agora em diante. Uma nova doutrina, ele tem plenos poderes, fala em nome de Deus, como nunca ninguém o fizera antes. Comanda os demônios em nome de Deus, por isso podemos confiar em Jesus. Esses 2 versículos ao final do Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus, tornam mais clara do que qualquer outra passagem no Novo Testamento a influência que Jesus exerceu, a influência que Jesus exerceu e exerce. Ele faz tudo oscilar, abala, fascina e perturba. Seus ouvintes ficam fora de si. Aí tem uma parte, já na página 86, porque isso foi na página 85, né? Que diz assim: os 2 versículos comprovam que o Sermão da Montanha de Jesus, os capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, contém o texto mais significativo e fundamental de toda a literatura da humanidade. Esse Jesus simplesmente derruba qualquer um. Seu Sermão da Montanha quer gerar confiança, onde até então predominava o medo. Quer encorajar para a vida, onde até então havia morte. E quer possibilitar a verdade, onde até então reinava a mentira. A única razão que Jesus oferece e propõe para essas imensas pretensões é a seguinte: podeis confiar em Deus, meu e vosso Pai. Não há lei, nem preceito, nem mandamento, nem vigias da fé, tampouco guardiões da moral, apenas amor, bondade e confiança. Amor, bondade e confiança. Se você pegar um triângulo, colocar em cada ponta do triângulo amor, bondade e confiança, você derrota a bandeira do diabo, que é roubar, matar, destruir. Se você pega amor, bondade e confiança e contrapõe a roubo, morte e destruição, a luz dessa força, a força do amor, da bondade, da confiança, derrota o mal completamente. Tá? Mas isso você faz na prática. Você colocar amor, bondade e confiança no que você escreve, amor, bondade e confiança no que você fala, amor, bondade e confiança no que você pratica. E para isso você tem que orar e vigiar, porque dependendo do que for, você acha que está fazendo amor, bondade e confiança, agindo com amor, bondade e confiança, você pode estar caindo em algumas armadilhas mentais. Por isso, as pessoas do bem têm que ter a humildade de aceitar críticas, quando construtivas, ou se vierem na intenção de ser destrutivas, você é que decide se vai destruir ou não. Aceitar essas críticas, escutar, porque por mais que doa, podem ser verdadeiras e pode ser para o seu bem. Esquecei as projeções que fizesse sobre Deus até o momento, sobre vós próprios e sobre os homens. Uma mensagem bombástica: o tempo da alienação e da heteronomia acabou. Então eu vejo muitos religiosos fazendo pregações, e nas pregações praticamente eles só faltam dizer assim: tudo que não for heterossexual é do diabo. Tudo que não for de abaixar a cabeça para o governo e acatar tudo que vem de cima. Se você não entender que você aqui nesse mundo nasceu para crescer, progredir, trabalhar e pagar conta, caladinho, sem protestar, sem reivindicar algo melhor, é do diabo. Falar em reforma agrária é do diabo. Falar em isonomia salarial, diabo. Direitos iguais para as mulheres é do diabo. Estou falando que algumas pessoas só falta dizer nas pregações. Tudo que não for o Jesus das cabeças desses pregadores, diabo. Tudo que estiver fora das igrejas deles, por mais que seja do mesmo segmento, mas é de outra igreja com outro nome, diabo. Aí uma pessoa do dia me perguntou: onde vamos parar? Eu falei: onde vamos não. Onde vão, né? Porque eu não faço parte dessa vibe aí. Eu não concordo com essas coisas. Deus está nas coisas antes que elas aconteçam, existam, durante e depois.
Não cai uma folha do galho de uma árvore ou do ramo de uma planta sem que Deus permita. E as pessoas vêm dizer que homossexualidade é do diabo, tocar tambor é do diabo, receber espírito é do diabo, não sei o que mais é do diabo. Uma invocação constante ao diabo em muitas igrejas, que você não sabe ali se eles estão prestando um culto a Deus ou um favor ao diabo, de tanto que fala no dito cujo. E ainda tem o hábito de ficar invocando certos espíritos, aqueles que estão falando realmente invocando, né, ou pedindo para que se manifeste ali, porque muitos são fingimento, mas aquelas igrejas que realmente de verdade manifestam alguma coisa ali em alguém e baixa dizendo eu sou o tranca-rua, eu sou a pombagira Maria Padilha, eu quero destruir essa pessoa, pode ter certeza que não é tranca-rua, não é pombagira. São quiumbas, que muitas vezes são atraídos ali pela força psíquica dos que ali trabalham, naquele meio, e que muitas vezes eles estão ali para perturbar os trabalhos, ou muitas vezes eles estão ali realmente capturados por alguma força. E o que eles querem mesmo é destruir, é inibir. Eles sabem que inconscientemente, ou mesmo conscientemente, aquelas pessoas ali têm um grau de intolerância muito grande às crenças dos outros, então baixam esses espíritos para se aproveitar desse espírito de intolerância ali, para tacar fogo na fogueira. Eles falam, eu tô perdendo a batalha. Eu fui trazido para cá para ser amarrado. Só que antes eu vou detonar também com alguma coisa. Eles não sabem passar por onde passam sem causar destruição, miséria, discórdia. Então, quando fala em orar e vigiar, o negócio o buraco é muito mais embaixo. Para encerrar aqui na página 86, quando fala na metade do Sermão da Montanha, Jesus ensina seus amigos a orar. E aí é onde ele vai ensinar, né? O Pai Nosso, que nós vamos falar num próximo episódio. Vamos trazer para você um próximo vídeo e falar sobre esse Pai Nosso ensinado em aramaico. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, Jesus não deixou nenhuma oração pronta, ele deixou um modelo de oração. Cada vez que ele rezava o Pai Nosso, ele fazia de um jeito particular dele. Embora com algumas ideias mestras, como santificado seja o nome de Deus, o reino, enaltecia o reino de Deus que na verdade está dentro de cada um de nós, enaltecia a vontade de Deus, que deve predominar sobre tudo e todos, a provisão infinita, no caso o pão nosso cada dia nos dai hoje, a questão do perdoar os pecados, o perdão, mas também o convite para o auto-perdão. Na maioria das religiões não ensinam, né, a questão do auto-perdão na oração. Mas ela é muito importante. Jesus nunca deixou de falar sobre o auto-perdão. Então ele deixou bases. Mas o Pai Nosso não precisa ser feito exatamente daquele jeito que ensinam por aí. Nós vamos encerrar então fazendo o Pai Nosso universalista aqui. Que você, Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita saúde, luz, paz, amor, proteção, sabedoria e que jamais lhes falte o axé dos orixás. Quiser dedicar algum tema, pedir, né, para que a gente fale sobre algum tema, entre em contato com a gente pelo DDD 11, telefone 96551-9042. Vai ser uma satisfação poder trazer aqui a sua contribuição para o nosso canal. Se possível, deixe algum comentário embaixo do vídeo, porque isso ajuda na divulgação do nosso trabalho. Então nós vamos encerrar com esta prece. Amada Magna Presença, eu sou. Glorificado, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos é hoje e sempre. Perdoai as nossas dívidas, mesmo que não consigamos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações,
mas livrai-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Glória a Deus, Jesus, Maria e José, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos.